Vamos agora relembrar as bases teóricas que permitem explicar a experiência da RLC que vamos realizar. Não vamos detalhar muito, a parte de base teórica mais completa é dada na aula teórica e está no manual teórico, devem consultar esse manual. Aqui vamos apenas rever alguns conceitos. Portanto, nós vamos estudar um circuito que é composto por uma associação de um condensador com uma bobina. O circuito é o circuito denominado RLC. Temos um condensador que tem uma característica que é a sua capacidade, que se mede em Faraday, associada em série com uma bobina. Uma bobina é apenas constituída por um enrolamento de fio de cobre muito longo e, como tal, tem duas características. Tem a resistência associada ao fio de cobre e tem um coeficiente de autoindução associado ao enrolamento. Portanto, vou representar eletricamente a bobina como tendo uma resistência, chamei-lhe RL, resistência da bobina, e o seu enrolamento, que tem uma característica L medida em R. Ora, como é que funciona o condensador? O condensador é um conjunto de placas paralelas. Quando nós fazemos passar corrente no circuito, carrega-se a primeira placa com a carga e essa carga vai induzir do outro lado uma carga de sinal oposto na outra placa. Quando se a corrente for estabilizada, este fenómeno de carga para, atinge a carga máxima através da capacidade do condensador e deixa de passar corrente no circuito. Apenas quando a corrente inicial ou a tensão, se quiserem, estão relacionadas pela impedância total do circuito, segundo a lei de Ohm. Quando a corrente inicial variar no tempo, apenas se dá um fenómeno de carga e descarga nas placas que se traduz no restante do circuito. Se a corrente for constante, quando o circuito está estabilizado, não passa corrente no circuito. Portanto, o condensador apresenta uma impedância elevada para sinais de frequência baixa e uma impedância reduzida para sinais de frequência alta. O que é a impedância? É a resistência que o condensador oferece à passagem desses sinais, mas porque dependem da frequência, chama-se impedância. Tem também uma informação de fase, porque são sinais sinusoidais, teremos que considerar a fase, não no nosso caso. Portanto, a impedância do condensador é igual a 1 sobre I ômega C. Ômega é a frequência do sinal que tentamos passar no circuito, C é a capacidade do condensador. Se ômega for zero, um sinal constante, a impedância é infinita, não passa cá nada. Se ômega for muito, muito elevado, Z é muito pequeno, quer dizer que não oferece qualquer resistência à passagem do sinal. A bobina, a resistência, por exemplo, da bobina comporta-se como uma resistência normal. Apenas introduz um fator de escala entre a corrente e a tensão segundo a lei de Ohm. Não depende da sua impedância, que é, digamos, de uma forma mais geral, a sua resposta a sinais de frequência variável, não depende da frequência do sinal, a resistência é R. Mas a componente de indução, do coeficiente de autoindução da bobina, já depende da frequência do sinal. Porque este enrolamento, como vocês sabem, quando passa uma corrente numa espira, cria-se um campo magnético no interior dessa espira. Se esse campo magnético for constante, não existe qualquer fenómeno de autoindução, digamos, que esteja relacionado com o coeficiente de autoindução. Mas, se a corrente que estamos a introduzir na bobina variar no tempo, então induz um campo magnético que varia no tempo, pela lei de Faraday, vai dar origem a uma força eletromotriz que se vai opor àquela que a está a gerar, à corrente que está a gerar. Portanto, a resposta da bobina a sinais sinusoidais, ou sinais que variam no tempo, sinusoidal é um caso particular, a resposta da bobina é criar uma força eletromotriz que se vai opor à entrada da corrente que está a dar origem a essa variação. Ou seja, a impedância da bobina, a sua resistência, vai aumentar com a frequência do sinal. Se o sinal for constante, não existe fenómeno de autoindução, a corrente passa toda, exceto, claro, pelo fator de escala do E. Se o sinal começar a variar no tempo, quanto maior a sua frequência, maior a resistência que a bobina, mais a bobina impede a passagem do sinal, maior a impedância. A impedância da bobina, ZL, aqui é ZC, é igual a I ômega L. Portanto, completamente o comportamento oposto em relação ao condensador. Ora, quando estes dois elementos estão em série, nós vamos ter um comportamento de um circuito que vai balancear, dependendo da frequência do sinal que entra, as impedâncias entre o condensador e a bobina. E vamos ter um sinal de saída deste circuito que vai depender da frequência do sinal de entrada. É isso que nós vamos analisar. Portanto, vamos ter este circuito, tem aqui
três pontos característicos, que é o A, aqui é o E o B. A, E, B. Ok. Nós vamos alimentar este circuito com uma fonte de tensão que gera sinais em tensão que variam no tempo segundo uma sinusoide e cuja frequência dos sinais é variada. Portanto, o aparelho que vamos introduzir faz um variamento de frequências de sinais sinusoidais. Portanto, vamos introduzir esse aparelho aqui entre o ponto A, vamos chamar Epson a força eletromotriz do gerador de sinais, entre o ponto A e B. Portanto, estamos a alimentar o circuito com um gerador de sinais. Uma característica intrínseca ao gerador de sinais é que tem uma resistência interna, que temos que considerar no nosso circuito. Esta resistência aqui é igual a 50 ohms. Pronto, já sabemos o valor desta resistência. Temos que entrar sempre em consideração com esta resistência interna do circuito. Ora, vamos representar aqui num gráfico o tipo de sinais que nós vamos introduzir. Nós vamos, entre o ponto A e B, introduzir uma diferença de potencial, ou digamos, vamos introduzir um sinal Epson, primeiro, vamos reservar o sinal de V para a queda de tensão medida e o Epson para a diferença de potencial que é introduzida. Portanto, o nosso tipo de sinal que vamos introduzir, quando é representado o valor Epson em função da frequência do sinal, portanto, é a amplitude em função da frequência, o que sai do nosso gerador de sinais é algo que é representado por uma linha deste género, em que nós estamos a trabalhar mais ou menos entre os 200 Hz e os 4000 Hz. Ok? A frequência é medida em Hz aqui. Portanto, o nosso gerador de sinais aplica sinais de amplitude constante, cuja frequência varia entre os 200 e os 4000 Hz. Nós vamos aplicar este sinal aos terminais do nosso circuito e vamos utilizar um circuito de medida, que é um ADC, Analógico to Digital Converter, que é um aparelho que vai tomar o valor analógico do sinal entre dois pontos e vai transformar num número digitalmente, vai transformá-lo num valor digital, que é adquirido no computador e depois é apresentado de uma forma gráfica. Também o nosso gerador de sinais, que aqui está, poderá ser caracterizado pela medida com o ADC. Portanto, de facto, a primeira parte da experiência, como verão na parte experimental, vai consistir em colocarmos esta curva Epson no valor de 3 volts. E para saber se temos ou não 3 volts, temos que utilizar o nosso circuito de medida, a placa de aquisição, que tem o ADC, e ver qual é o valor da tensão que ela está a medir e ajustar o nosso gerador de sinais para dar 3 volts à saída. Quando nós conseguirmos fazer isso, nós vamos representar não aqui o valor de Epson, mas o valor de V sobre Epson. Eu já vou dizer o que é o V. Já falámos que é a medida. Vai ser a medida em cada ponto do circuito. Neste caso, o nosso V que aqui estamos a representar, antes de ter qualquer coisa ligada ao nosso gerador de sinais, portanto, nós não ligamos este circuito ao gerador de sinais, e aquele V vai ser o V que nós medimos. Aqui isto não se vê bem com esta cor, deixem cá mudar. Vai ser o V que nós vamos medir com a nossa placa ADC, que é a nossa placa de aquisição. Medida aqui, sem ainda termos ligado o circuito ao gerador de sinais. Portanto, nós vamos medir uma queda de tensão, V, vamos ajustar, portanto, vamos representar V sobre Epson e vamos ajustar este rácio para que seja 1. Ou seja, isto é uma particularidade da utilização do software que nós temos, que vocês vão ver na parte experimental. O que nós vamos definir é que na placa de aquisição, que tem o software de interface, vamos escolher 3 volts como o valor que estamos interessados em calibrar. Vamos lá colocar 3 volts. Vamos medir a tensão aos terminais do gerador de sinal e porque o programa em si já está a fazer o rácio de V sobre Epson,
da tensão medida sobre a tensão aplicada, vamos ter que aumentar ou diminuir a tensão do gerador de sinais para que este valor fique no valor 1. Nestas condições, o epsilon é igual ao V, como definimos o V como sendo 3 volts, o valor de calibração, temos a certeza agora que estamos a introduzir 3 volts de amplitude de epsilon no circuito. A partir de agora, vamos sempre representar V sobre epsilon, em que V é o valor medido e epsilon é constante, é sempre 3 volts, é o valor que o circuito está a dar. Portanto, então vamos passar à análise de o que é que acontece quando vamos medir nos diferentes pontos do circuito A e B, são 2 ramos, portanto vamos medir o que é que está a acontecer aos terminais do condensador quando vamos lá este tipo de sinais e vamos medir o que é que está a acontecer aos terminais da bobina quando lá colocamos este tipo de sinais. A primeira medida que se vai fazer corresponde aqui a medir, deixem cá ver aqui uma caneta que escreva, a medir a tensão entre A e B. Vamos medir entre o ponto A, agora com o circuito ligado, anteriormente com o ADC sem o circuito ligado estabelecemos esta calibração, agora vamos ligar o circuito ao gerador e vamos medir aqui o que chamamos V1, atenção, V1, entre o ponto A e B, com ele ligado. Representando aqui neste gráfico o resultado desta leitura, nós vamos verificar que o circuito, em função da frequência, o sinal que vamos medir vai ser deste género, vai ser uma coisa assim. Portanto, o que é que este sinal representa a verde? Diz que entre uma certa banda de frequências a tensão de saída aos terminais do circuito é praticamente igual à tensão de entrada. Portanto, o circuito deixa passar bem sinais com este tipo de frequência. O mesmo acontece a partir de um certo valor de frequência até à nossa frequência máxima. Os sinais que tenham aquele grupo de frequências entram e saem pelo circuito sem problema nenhum, ou saem pelos pontos onde nós estamos a medir. No entanto, há uma zona onde o circuito corta esses sinais. Portanto, nessa zona, a impedância combinada do circuito é tão elevada, do ponto, ou tão baixa, agora depende do ponto de vista onde é que estamos a medir, de facto, ela é bastante baixa, porque se formos medir, estamos a medir a tensão entre A e B e vemos que a tensão medida baixa, quer dizer que a impedância do circuito baixou. E é neste ponto aqui, que se chama a frequência própria do circuito, é neste ponto que a combinação da impedância do condensador e da impedância da bobina tem o seu valor, somadas, tem o seu valor mínimo. E o sinal que de facto sai do circuito tem a amplitude mais baixa, porque a impedância é mínima, não há queda de tensão aos terminais do circuito. No fundo, a queda de tensão vai aparecer quase toda aos terminais desta resistência. Portanto, que é a resistência interna do gerador, porque esse mantém-se a 3 volts. Portanto, este tipo de sinal que nós obtemos é típico de uma montagem RLC. RLC. Este tipo de sinal, novamente, representa aquilo que se chama um filtro rejeita-banda. É um comportamento de um filtro rejeita-banda. Portanto, ele rejeita uma banda de frequências, do ponto de vista de quem quer extrair um sinal do circuito para o utilizar, ele rejeita o sinal que eu vou extrair é de amplitude tão baixa que eu não o posso utilizar. Portanto, ele rejeita aquela banda de sinais. Enquanto que deixa passar, depois daquela banda, todos os outros sinais. Esta frequência que aqui está é determinada, pode ser determinada apenas pelas constantes do circuito associadas à bobina e ao condensador, que são os componentes responsáveis por estas variações de impedância. E esta frequência F0 é igual a 1 sobre 2π, 1 sobre raiz de LC. Portanto, a frequência fundamental, a frequência própria deste circuito, não é fundamental, a frequência própria, é dada pela 1 sobre a raiz quadrada do coeficiente de autoindução da bobina multiplicado pela capacidade do condensador. Ora, o que nós vamos fazer nesta primeira parte da experiência é tentar determinar o coeficiente de autoindução da bobina, medindo a frequência F0 e medindo a capacidade do condensador com o multímetro, da forma como é explicado depois nas outras secções do vídeo. Portanto, depois de medirmos a frequência através deste método, a frequência própria do circuito, e de medirmos a capacidade do condensador com o multímetro, vamos resolver esta equação e determinar o valor
do coeficiente de autoindução da bobina, que nos nossos casos vai andar na ordem dos mH, alguns casos 10 mH, 50 mH e 100 mH. mH, 10 a menos 3 R. Se estiverem a ter fatores de escala muito diferentes disso, é porque as contas não estão corretas, devem verificar as contas. Pronto, esta foi a primeira parte da experiência e quero terminar as características da bobina. Agora, vamos ver o que é que acontece nos outros ramos do circuito. Vamos tentar medir agora o sinal, mantendo a mesma montagem. Vamos medir o sinal que sai entre o ponto A e E do circuito. Portanto, o sinal aos terminais do condensador. Vamos chamar a isto V2. Ora, se eu fizer um novo gráfico agora daqueles, para representar o que é que vai sair de V2, portanto, se eu disser que isto aqui é V1 agora, está aquele verde, aqui V2 sobre Epsilon. Se eu fizer este gráfico, eu vou observar que o circuito tem um comportamento deste género. Assim. Por acaso isto vai aqui um bocadinho mais para o zero, para baixo, em função da frequência. E aqui em Hz. Ora bem, este tipo de comportamento quase corresponde a esta primeira secção do nosso circuito anterior, da nossa medida anterior. Vocês reparam que temos uma zona em que as frequências os sinais com baixa frequência podem ser extraídos do circuito, são que de facto os sinais correspondem à impedância mais elevada do condensador, e porque a impedância é elevada, existe aqui uma queda de tensão elevada. Se o condensador não tiver impedância, ou seja, não mostrar resistência, então não há diferença potencial aqui, que é o caso para as frequências elevadas. Existe a queda de tensão aos sinais do condensador, começa a baixar quando as frequências são elevadas. Está de acordo com a sua impedância. Ora bem, este tipo de circuito, este tipo de comportamento deste circuito corresponde a um filtro que passa baixo. Ou seja, as frequências, os sinais de baixa frequência podem ser retirados do circuito, e os sinais de alta frequência não podem ser retirados com grande amplitude. Um circuito ideal para um filtro passa-baixo apresenta uma frequência de corte bem definida. A frequência de corte é aquela frequência a partir da qual as amplitudes são muito baixas. Num caso, se fosse um circuito matemático, era a função de Heaviside. Era uma forma deste género aqui, assim, está representada a vermelho, azul. Seria uma função step. Fazia isto. Portanto, isto seria o filtro ideal. É um filtro que deixa para uma determinada banda de frequências obter amplitudes constantes dos sinais que estão dentro dessa gama de frequências, e há uma frequência a partir da qual a amplitude é zero. Esta frequência a partir da qual a amplitude é zero é a frequência de corte. No nosso circuito, que é um circuito não é ideal, não é matemático, é um circuito real, o comportamento não consegue ser assim tão brusco, e apresenta este tipo de função. Aliás, que a nossa montagem não está otimizada para nenhum tipo de circuito que vamos ver. Neste caso, rejeita a banda ou passa baixo, e vamos ver passa alto, e de circuito que seleciona a banda, portanto, é um circuito que é o inverso daquele. Em nenhum dos casos a nossa montagem está otimizada para ter uma função bem bonita, digamos, de cada uma dessas características. Portanto, como é que nós, então, num circuito real, determinamos a frequência de corte? Nós, para determinar a frequência de corte, podemos fazer o seguinte: vamos determinar qual é o valor a que a amplitude 1, que é devemos ter o nosso sinal, sempre foi calibrado para 1, onde passam as frequências sem qualquer tipo de impedimento, digamos. Onde é que o nosso sinal desta amplitude 1 para raiz 2 sobre 2? Portanto, o sinal vai passar para 1 vezes raiz 2 sobre 2. Isto é igual mais ou menos a 0,707. Portanto, marcamos no nosso gráfico este ponto e traçamos uma linha paralela ao eixo das frequências, e quando encontramos a interseção dessa linha com a curva de resposta do circuito, encontramos a nossa frequência de corte. É aqui. É assim que nós calculamos a frequência de corte para um circuito real. Esta frequência de corte pode ser dada através de um modelo teórico que descreve o circuito. A frequência de corte, neste caso, está associada à constante temporal
de carga e descarga do condensador, que é do tipo RC. Portanto, é uma coisa que está relacionada com a resistência do circuito e com a capacidade do condensador. Não vamos dizer que é igual, pode ter alguns falhos. T é parecido, é similar a RC. Neste caso, portanto, a frequência de corte é o inverso do T, portanto é o inverso de 1 sobre RC. E, como estamos a falar em frequências lineares, temos que utilizar o fator 2π, porque normalmente a teoria de circuitos é desenvolvida para as frequências angulares. Para uma frequência linear, a nossa frequência de corte, aqui neste circuito, vai ser 1 sobre 2π, que é para converter de frequência angular para frequência linear, e depois o inverso disto, que é a constante temporal, que é 1 sobre RC. R o que é o R? É o R total que está no circuito, em série. O R total é o RL e o RI. Portanto, isto vai ser RI mais RL vezes C. Esta é que é a constante temporal do nosso circuito. Por isso é que eu não quis agora aqui logo substituir por igual, que é para a gente descascar isto mesmo, de compor nos valores das resistências. Portanto, esta é a frequência de corte, que deve ser igual a esta que vocês medem experimentalmente. Ok? Pronto. Agora vamos ver o que é que acontece ao circuito quando é medido o sinal entre A e B. O sinal, o que é que acham que acontece? Se isto corresponde à parte esquerda, à parte do passo abaixo, há uma parte que forma este circuito que é a passa alto. E essa passa alto é extraída do ramo onde existe a bobina. Parece estranho, porque a bobina não deixa passar de frequências altas. Por isso é que podemos extrair o sinal das frequências altas, porque oferece uma impedância grande, então a diferença potencial entre A e B é grande, porque a resistência é grande. Okay? É por aí que conseguimos extrair o sinal. Então vamos representar aqui um gráfico do mesmo tipo, mas agora para a medição que vamos chamar, aqui esta medição, V3. V3 é a medida entre A e B, portanto, entre A e B, aos terminais, digamos, da bobina. E se eu representar num gráfico daquele género, vou representar aqui em função da frequência também, em Hz, o V3 sobre Epsilon, e vou verificar que a resposta do meu circuito é uma coisa agora um pouco simétrica daquela, digamos. É ao contrário. Para as frequências mais baixas não consigo extrair sinal de amplitude significativa e para as frequências mais elevadas consigo extrair um sinal com amplitude que eu posso utilizar. Ora, a mesma situação, se o circuito fosse ideal, o filtro era uma coisa deste género, também uma função da Heaviside, em que tínhamos uma frequência de corte agora que fica à esquerda da frequência onde o circuito tem o mínimo ou o máximo. Portanto, aqui é onde os sinais não consigo extrair a amplitude de sinal e aqui é onde eu extraí os sinais todos com a mesma amplitude. Como o circuito é real, tem este tipo de forma e como é que eu tiro daqui a frequência de corte neste caso? Portanto, neste caso, a frequência de corte é aquela que é determinada à direita, digamos, onde o circuito apresenta aqui este ombro, este máximo. Neste caso, é à esquerda onde existe este ombro. Mas é calculada da mesma maneira. Ora, se eu encontrar aqui a cor certa, esta, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos verificar que este ponto está no valor 1, o ponto mais afastado onde já não há variação da amplitude, porque foi assim que calibrámos o circuito, e vamos encontrar o ponto, novamente, igual a 0,07 e a sua interseção com a curva de resposta do circuito. Nesta interseção, encontramos a frequência de corte do nosso circuito. Esta frequência de corte, agora, é calculada como no caso do condensador. Aqui a constante temporal do condensador era RC, agora a constante temporal da bobina é L sobre R. Portanto, no nosso caso da bobina, a constante temporal é dada por L sobre R. Portanto, se eu quiser encontrar a frequência de corte da bobina, é o inverso deste tempo, e novamente, como estou com uma frequência linear, multiplicar pelo fator 2π, o inverso disto é R sobre L. O R é o R total, portanto é o RI mais o RL,
sobre L. Portanto, esta é a minha frequência de corte que eu tenho que encontrar e deve coincidir com este valor. Agora, apenas aqui uma pequena característica que é preciso a calcular, que tem a ver aqui com este ombro. Este ombro do circuito determina, no fundo, a competição entre a constante temporal da bobina e do condensador. Se nós quiséssemos fazer um circuito ideal de rejeita-banda, que é o caso de cima, o circuito ideal de rejeita-banda seria uma coisa assim também, não era? Portanto, tínhamos aqui uma função bem definida. Para fazermos este circuito, teríamos que ajustar as constantes temporais especificamente para aquela finalidade, que não foi o caso na nossa montagem. Então vamos caracterizar a altura deste ombro, que vai ser diferente para cada uma das montagens. A altura deste ombro depende da relação entre as frequências de corte e a frequência fundamental do circuito, entre isto e isto, aqui. Portanto, tem a ver com a diferença entre um circuito real e o ideal, no fundo, a forma da curva. Mas, no nosso caso experimental, devido à característica das montagens, podemos utilizar uma aproximação para medir a forma desta curva, que é através de um fator alfa, que vai ser, no nosso caso, igual, apenas para as nossas aplicações, vai ser igual para todos os circuitos. Portanto, se o alfa que nós vamos utilizar vai ser dado pela resistência total, que é RI mais RL ao quadrado, e aqui C sobre L. Se vocês olharem para esta expressão, vão ver que este RI mais RL ao quadrado é a resistência total, duas vezes a resistência total é RC e é o inverso de L sobre R. Portanto, é o rácio entre a constante temporal do condensador e a constante temporal da bobina. E se esse rácio fosse igual, tínhamos um alfa igual a 1. Não sendo igual, temos uma pequena assimetria no circuito e pronto, não há uma compensação de um em relação ao outro tão perfeita e aparece este ombro. Este valor alfa, que aqui está, se for para alfa sempre menor que 2, para alfa menor que 2, esta equação é válida para o nosso circuito. E vocês devem calcular o alfa para a vossa montagem, em função dos valores que mediram experimentalmente, e verificar se a forma da curva que obtém para o vosso alfa coincide com as formas exemplificadas na parte teórica que está no guia. Vocês vão lá ter uma representação de diferentes curvas consoante os valores de alfa. A última aplicação deste circuito é não como um circuito rejeita-banda, mas como um circuito passa-banda, que é normalmente utilizado, por exemplo, nas estações de rádio. Como é que obtemos esse circuito? Vamos aqui à nossa montagem e vamos acrescentar uma resistência aqui para o lado esquerdo. Vamos chamar este ponto o ponto F. Ok? E vamos medir, agora vamos alimentar, aliás, antes de medir, vamos alimentar o circuito não entre A e B, mas todo o circuito, incluindo a resistência. Então, vamos pôr aqui o valor de R e vamos tirar esta ligação daqui e vamos ligar este ponto do circuito ao ponto F. Estamos a alimentar todo este circuito. O que é que nós vamos esperar obter? Ora, nós sabemos que esta parte do circuito responde desta maneira, ou seja, para frequências próximas da frequência própria, a amplitude do sinal que sai é baixa. Ora, se estamos a alimentar com uma tensão constante, se a amplitude do sinal que sai daqui é baixa, obrigatoriamente vamos ter que ter uma amplitude alta entre o ponto F e A, não é? Porque vai passar uma diferença potencial V, se aqui é baixa, a diferença potencial aqui terá que ser alta. E nos pontos onde a diferença potencial é alta, que extraímos do circuito A e B, será baixa entre os pontos F e A. Ou seja, vamos obter o simétrico daquela função, ou não o simétrico, o complementar daquela função. Portanto, representando aqui, nós obtemos o valor em função da frequência, obtemos agora os valores de V4, vamos medir, portanto, indicar aqui onde é que é o V4, é entre o ponto F e A, estamos a medir a tensão entre F e A e representamos V4 em função de epsilon. E a nossa função é uma coisa deste género, em que esta frequência central
se tudo estiver certinho, se o circuito fosse um circuito simétrico, o F0 seria igual àquele, dado pela mesma expressão. Vocês depois têm que comparar os valores dos F0s, comparar significa calcular o erro relativo, para saberem que desvios têm em relação à simetria do circuito, entre este caso e aquele. Nós, neste circuito, podemos também medir aquilo que se chama a banda passante do circuito. Portanto, este circuito deixa passar uma banda de frequências e corta tudo o que esteja fora dessa banda. Se quiséssemos, o circuito ideal seria representado com uma função deste género, em que tinha uma frequência central F0 e, para a banda passante, todas as frequências passavam com amplitude máxima e fora dessa banda anulava a amplitude das frequências. No caso do circuito real, temos este tipo de resposta a verde e calcula-se. Agora, podemos calcular a banda passante fazendo o seguinte. Vamos determinar o máximo da amplitude aqui, V máximo, e aqui podemos fazer desta forma, e vamos multiplicar V máximo pela raiz de 2 sobre 2. Porque aqui o circuito poderá ou não ir ao valor 1, dependendo de como é que está esta banda a funcionar, se realmente tem aquele ponto de saturação em que, portanto, a impedância é exatamente nula ali, temos o máximo aqui, ou se não atingimos esse ponto, esta amplitude pode ser um bocadinho mais baixa. Então, vamos multiplicar o V máximo por raiz de 2 sobre 2 e obtemos aqui o valor, que traçamos uma linha horizontal e encontramos os pontos de interseção desta linha com a curva de resposta do circuito, dá-nos duas frequências, a frequência F1 e F2, que correspondem às frequências de corte à esquerda e à frequência de corte à direita. E entre estas duas frequências é a banda passante do circuito. Okay? A amplitude que nós vamos aqui obter, portanto, este V máximo sobre Epsilon, esta amplitude é dada por V máximo sobre Epsilon é igual à resistência R a dividir pela resistência total do circuito, que é RI mais RL mais R. Portanto, podemos determinar se este valor bate certo com o valor medido experimentalmente, novamente, comparar, fazer o erro relativo. Neste caso aqui, eu esqueci-me de referir, também podemos determinar o valor da amplitude mínima, que a amplitude mínima que obtemos vai ser dada por V mínimo sobre o Epsilon é igual à resistência da bobina, que é a única resistência aqui no nosso ramo do circuito inicial, a resistência da bobina dividida pela resistência total do circuito, que é RI mais RL. Temos que entrar com o RI, ok? Portanto, este valor também podem comparar com o valor medido e ver se bate certo. Portanto, no fundo, temos aqui a caracterização das frequências de corte e das amplitudes esperadas conforme utilizamos o circuito com rejeito a banda, passa baixo, passa alto ou passa banda. Podemos determinar ainda o fator de qualidade do filtro, em termos de passa banda. Ora, isto é dado, o fator de qualidade é definido como sendo ω0 L sobre R, em que R é a nossa resistência total do circuito. Desculpem, não, o R é isto. É só aquele R que está a ser responsável por esta forma da função. Portanto, neste caso, o R é aquele R. Aliás, eu não quero que confundam estes R's. Aqui, este R é R total e aqui isto é R total. Ok? Não é este R. Ora, vocês o ω0 tiram do F0, sabem que há uma relação de 1 sobre 2π, depende. Portanto, ω0 é igual a 2π F0. E o L já calculado da primeira parte, o R é o R que vocês medem com o multímetro. Calculo o fator de qualidade. O que é um bom fator de qualidade? Por exemplo, uma estação de rádio, nós queremos que as emissões das diferentes estações não estejam sobrepostas nas diferentes frequências, para não apanharmos 2 ou 3 estações ao mesmo tempo. Então queremos um filtro cujo fator de qualidade seja elevado, ou seja, esta largura de banda é muito estreita relativamente à frequência própria do filtro. Mas tem que haver uma largura de banda. A largura de banda necessária é aquela para transmitir informação ao sinal. E depois a frequência central é a transportadora, a que leva ao sinal. E essas transportadoras das diferentes estações têm que estar bem separadas para nós conseguirmos sintonizar no rádio, senão, se fosse muito abertas, estavam sobrepostas. Mas nem sempre queremos um filtro de alta qualidade, podemos querer um filtro de baixa qualidade. Por exemplo, se quisermos filtrar os sinais da rede que alimentam um computador,
para além dos 50 Hz da rede, só queremos deixar passar os 50 Hz. Não temos necessidade de filtrar mesmo nos 50 Hz, aliás, bem, a rede é bastante estabilizada, mas não temos necessidade de filtrar nos 50 Hz, porque os picos que afetam de corrente ou de tensão poderão danificar o computador são gerados por picos de alta frequência, às vezes em tempestades e coisas assim. Portanto, basta um filtro que mantenha aquela banda passante na zona dos 50 Hz e corte todo o resto, que já é suficiente para filtrar e para proteger o computador. Portanto, alta ou baixa qualidade não significa de facto pior ou melhor nas aplicações. Se o filtro for de alta qualidade, a aproximação para calcular o fator de qualidade é que pode ser dada pela frequência própria do filtro dividido pela sua largura de banda. F1, F2 menos F1, que é a largura de banda. Portanto, F2 menos F1. É esta largura de banda. Portanto, a partir daqui podem até comparar este fator com aquele e decidirem logo por aí se o filtro tem algum fator de qualidade elevado, porque só serão iguais se de facto o filtro tiver um fator de qualidade elevado. E vamos ver que não tem, não é? Pronto, é tudo.